Cada cultura define o que é permitido e o que é proibido na sua dieta. Quando estes limites são rompidos, comer vira um tabu. Esse homem de 25 anos desafiou as leis naturais de sobrevivência e ficou 21 dias sem comer. Ele segue uma curiosa orientação filosófica conhecida como viver de luz, que tem conquistado adeptos entre aqueles que buscam o desenvolvimento espiritual. Turistas do mundo inteiro visitam uma feira a céu aberto em Belém do Pará, em busca de alimentos exóticos e afrodisíacos. Um dos ingredientes é uma raiz venenosa, que, se não for bem preparada, pode causar reações bem desagradáveis. Garrafadas com pênis e olho de boto são procuradas na esperança de potencializar o desempenho sexual. Um frigorífico em Minas Gerais exporta carne de um animal que a maioria dos brasileiros jamais pensaria em pôr à mesa: a carne de cavalo. Hábitos diversos, polêmicos, contraditórios. Para a maioria dos seres humanos, não ter o que comer é uma tragédia que causa sofrimento e, em casos extremos, a morte. Mas em São Lourenço, interior de Minas Gerais, um jovem professor de yoga escolheu viver sem comer. Sahana vavatu, sahanau bunaktu, sahaviryam karvavahai. A dieta de Oberon é a base de sucos naturais ingeridos esporadicamente. E faz mais de um ano que ele não come nenhum alimento sólido. 22 de setembro de 2010. Foi a última vez que eu peguei um sólido e mastiguei. Oberon passa 4 dias da semana em jejum absoluto. Eu passo dias fazendo exercício, tendo uma atividade super intensa e não como a quantidade de carboidrato que a ciência diz que tem que comer, eu não como a quantidade de ferro que a ciência diz que tem que comer, eu não como a cada 3 horas, como dizem que tem que comer. Oberon faz parte de um grupo restrito de pessoas ao redor do mundo, que declara se alimentar basicamente de prana, definida como a energia vital absorvida através da respiração. Viver de luz é viver do ar, de água, da luz do sol e de elementos da terra também. Esses elementos energéticos que estão voláteis chamam-se prana. Por isso que prana não tem um suporte científico, mas tem um suporte milenar da cultura da Índia. Então nós respiramos e podemos aproveitar esses elementos, eles passam para dentro do nosso sangue. A mudança em sua vida veio depois que ele entrou em contato com o livro Viver de Luz, da australiana Jasmurrin. Segundo ela, é chegada a hora de viver como os monges e santos, sem a dependência da comida. Mas para que toda essa transformação acontecesse e o corpo se adaptasse a um novo e radical padrão alimentar, Oberon precisou enfrentar um longo jejum de 21 dias. Os adeptos desse estilo de vida acreditam que o jejum teria o poder de mudar a informação genética com a qual todo ser humano nasce, desde que a pessoa consiga alterar seu sistema de crenças. É eliminar todas essas máscaras que limitam a possibilidade de você ser pleno, que elimine aquela sensação de vazio que muitas vezes a pessoa tem e ela quer saciar aquilo com compra, com relacionamento perfeito, essas coisas que a gente acaba buscando a satisfação pelo meio sensorial e que a gente nunca vai conseguir saciar.
A primeira semana é a mais difícil, a mais sofrida, e o foco é voltado para a mudança do corpo físico. São 7 dias sem ingerir nenhum alimento, sem beber sequer um gole de água. Se uma pessoa para de comer, né, começa um jejum, sem água, dependendo do clima, dependendo da temperatura, ela pode não conseguir resistir nem 1 ou 2 dias. Quando a gente abre essa possibilidade de criar o espaço, o silêncio, a presença, a gente anula um pouquinho essa confusão mental, essa ansiedade toda, e a gente permite que a inteligência do corpo se expresse. E o corpo passa a sair daquele plano de sobrevivência e utilizar a energia da consciência. Então o corpo passa a produzir os elementos que o corpo precisa mesmo, fisiologicamente falando, o ferro, o zinco, a proteína. É comum durante o processo a pessoa perder cerca de 6 quilos. Há sim pessoas que fazem um trabalho mental, acreditem ou não, a pessoa chega a emagrecer 1 quilo, 1,5 quilo, 2. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa inicia um jejum é ela consumir as suas reservas de glicogênio, que é uma espécie de amido que a gente tem no músculo e no fígado. Isso rapidamente, em 1 ou 2 dias, já é consumido. Depois ela consome as suas reservas de gordura. Depois ela começa a consumir músculo. Então ela começa a perder massa muscular, ela começa a perder massa óssea. Então não faz sentido, não imagino qual o benefício que se teria em fazer uma prática como essa, de ficar sem comer. Em plena floresta amazônica, em Belém, capital do Pará, funciona a maior feira livre da América Latina, o mercado Ver o Peso. E é aqui, entre porcos vivos e mortos, galinhas, peixes, frutas, legumes e comidas exóticas, que se encontra um produto muito procurado por quem anda precisando movimentar a vida sexual. A garrafada feita com o pênis do boto. Mas aqui a gente vende de tudo, um pouco de cada coisa. Vende do perfume do boto até o sabonete de afasta-chifre. O ser humano é assim, sempre falta alguma coisa. Às vezes tá bem de saúde, mas não tá bem na parte espiritual, no amor. Aí já vem comprar as porçãozinhas pra resolver. Maria Loira trabalha nessa barraca há 25 anos. As receitas desses remédios populares ela aprendeu com a mãe, que é benzedeira e parteira. A gente faz muita coisa muito natural. Aqui não é nada de laboratório, não. Tudo é gente que faz mesmo. Meu querido, dá uma olhadinha aqui, amigo. As mulheres costumam comprar os produtos à base do óleo da bota. É verdade. E ela também é usada na parte, pra esquentar a relação, o sexo, a mulher fica mais gostosa, a periquita fica mais apertada, enfim, é uma delícia o óleo da bota. Já os homens, em especial os mais velhos, levam para casa um pedacinho do pênis do boto, que misturado ao vinho teria um suposto efeito afrodisíaco. Mas o boto cor-de-rosa, espécie de golfinho amazônico, é um animal de reprodução lenta que corre risco de extinção. Sua pesca é proibida pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Olha, o pênis de boto já é pênis de um animal que é muito mais mitológico do que real. Existem botos, coitado, tem extinção, mas tem o boto da cabeça das pessoas, que é aquele que aparece de madrugada, transfigurado num moço bonito e namora com as moças, escondido. E a moça, de repente, fica grávida, tem filho, não sabe o que é. Ah, é do boto, filho do boto. Quer dizer, tem muito dessa fantasia. Mas para aqueles que querem arranjar uma parceira ou parceiro, o Ver o Peso ainda tem um outro preparado exclusivo. É o atrativo do amor. Pois é, o atrativo do amor, porque também vem um pedacinho da periquita da boca dentro. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar.
Aqui dentro tem. Chega tia minha, agarradinho, carrapatinho, busca longe, chora nos meus pés, vai e volta, pega, não me larga e perseguida. Perseguida é o perfume da porta também, certo? Aqui é um pedacinho aqui dentro. A mulher pode usar o perfume, pode colocar o nome do namorado aqui dentro, né? Quem tem, usa pra segurar, né? Coloca o nome aqui dentro. Quem não tem, usa pra atrair o homem, pra conquistar. Os médicos e biólogos não existe a coisa afrodisíaca. Eu não digo que seja falso ou verdadeiro, é cultura. E sabe como é, né? Determinadas crenças, quando são bem executadas por quem muito acredita nelas, funcionam. Como transformar um animal que é tão próximo num prato de todo dia? A China consome a carne dos seus cachorros, mas falar em comer carne de cavalo no Brasil é tabu. E é por isso que poucos sabem que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne equina do mundo. Quando você fala, eu tenho um frigorífico de cavalo, o pessoal já olha para você assim, como você fosse uma assassina. O brasileiro é muito sentimental para alimentos. A carne processada segue para a Europa, África do Sul e Japão. Nenhuma única peça é consumida no Brasil. Os animais que vão para o matadouro são aqueles que os donos já não querem mais. No nosso país, a gente não tem uma cultura para você pegar o cavalo de pequenininho para poder você abater. Mesmo porque os cavalos que a gente usa para abate são um final de vida, onde ele já não serve mais para transporte. Então são animais já com 15, 16 anos. O Brasil é, de fato, um país de carnívoros. Mas nem o fato de saber que a carne de cavalo tem pouca gordura, alto índice de proteína, cálcio e potássio faz com que ela vá parar nas prateleiras dos açougues. Eu considero que qualquer carne de qualquer animal que não seja portador de glândulas venenosas é comestível, inclusive cobra, macaco, enfim, o que o pessoal come por aí quando não tem outra coisa, né? Como é o nosso frigorífico, a gente respeita o animal e ele como uma carne para a sua saúde. Uma carne de consumo normal, igual o boi, igual o porco. Existe uma coisa do brasileiro que tem cavalo, ou que usa cavalo, que é uma relação de muita amizade. Devagar. Isso. O cavalo faz parte da família. Eu penso que talvez por aí é que tenha se criado essa ideia de que não é um bicho comestível, né? No Brasil, a carne de cavalos velhos vira mercadoria de exportação para um frigorífico em Araguari, interior de Minas Gerais. Consumir a carne desse animal é, para o brasileiro, quase um ato de canibalismo. Impensável, inaceitável, um tabu. Em uma outra cidade de Minas Gerais, São Lourenço, um homem se mantém saudável e ativo, alimentando seu corpo basicamente de luz, o que intriga a comunidade médica tradicional. Uma professora de yoga de São Paulo experimenta seguir a mesma filosofia e passa 3 meses sem comer para alcançar níveis espirituais mais elevados. E no mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, turistas arriscam a saúde ao comer pratos exóticos preparados com uma raiz que contém ácido cianídrico. Comportamentos polêmicos, estranhos e até arriscados. Isso é tabu.
Um dos objetivos do praticante de yoga é acalmar a mente e ficar cada vez menos suscetível aos estímulos negativos da vida cotidiana. Essa professora de yoga passou quase 3 meses sem comer, na intenção de elevar seu padrão vibratório. Inspirando, eleva o tronco, segura nos pés, eleva bem a coluna, separa as pernas. Projeta bem o peito para frente, abrindo bem o anahata para trabalhar a energia do coração. Você entra num estado de sutileza muito profundo, muito profundo. Você fica como se estivesse voando mesmo, é muita leveza, é muita leveza. Então a vibração modifica. E é isso, na verdade, que se pretende, né? Feche os olhos para que possa interiorizar mais a técnica. A sensibilidade aumenta muito mais, você fica num estado de gratitude total. O que Van não imaginava é que a sede fosse se tornar um elemento desestabilizador. O alimento, a partir do 3º dia que eu estava no processo, ele não teve significado nenhum. O desespero aconteceu quando eu senti sede. E a partir do 5º dia também eu não comia, não bebia e também não dormia. As pessoas não são plantas, né, que fazem fotossíntese e que tiram a energia da luz, né? As pessoas precisam de alimento. Mas mesmo assim eu consegui, com o yoga, entrar num estado de tranquilidade, respiração, me concentrei e consegui passar os 7 dias numa boa. Baixando as mãos, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. A única pessoa a acompanhar o jejum de Van foi seu marido, Edson. 7 cambalhota para frente. Ver a Van fazendo o processo, lhe dar um acompanhamento foi muito forte. E a noção que eu tinha de amor para com ela, que era muito baseada no genotipo, né? Nas curvas, né? No volume, isso foi muito intenso, porque desapareceu. Já era uma pessoa muito franzinha, com 45 quilos. Eu devo ter perdido mais ou menos uns 13 quilos. Então eu fiquei somente, era o meu esqueleto com a pele em cima. Era osso, pele e olhos enormes. Não eram olhos pedintes, eram olhos de felicidade. Depois eu passei 2 meses me alimentando apenas uma caneca de suco durante o meio-dia, uma caneca de suco à noite, bebida com uma colher de chá, com muita lentidão, saboreando aquilo com uma intensidade bastante grande. A gente não consegue formar músculo, a gente não consegue um aporte de cálcio para os nossos ossos somente com os sucos, né? Precisa mais alimentos importantes. Para algumas pessoas isso é impossível, uma pessoa viver assim. Eu passei quase 3 meses e tinha muita vitalidade. Vamos abrir o coração. Beleza. Apesar de se sentir bem e com energia, mesmo comendo muito pouco, a vida social ficou mais difícil. Foi então que Van decidiu voltar a comer. Eu sinceramente não senti vontade que ela voltasse a comer. Muito embora depois que ela voltou a comer foi muito bom, porque eu a tive de volta integralmente, né? Integralmente. Sem comer fica muito delicado. E eu senti falta da relação com as pessoas. Por isso que eu voltei. Porque eu estava me sentindo distante das pessoas. Inclusive até do Edson. E volta. Então, é um fato comprovado, a gente não morre se deixar de comer, não morre se deixar de beber, agora se deixar de amar, morre. Dentro da medicina, não dá para aceitar um indivíduo que não coma ou que coma uma quantidade muito pequena de calorias. Então,
Uma dieta levemente hipocalórica pode ser saudável. Agora, uma dieta onde o indivíduo come muito poucas calorias ou não come, ele pode morrer por causa disso. A maior feira a céu aberto da América Latina atrai pessoas do mundo inteiro pela imensa variedade de cheiros, de sabores, de cores e, principalmente, por seus pratos exóticos, com supostos poderes afrodisíacos. Um dos mais famosos é a maniçoba, mais conhecida como a feijoada paraense. Ela é feita com as folhas da mandioca brava, uma raiz que contém ácido cianídrico, um veneno que pode até matar. O ácido só é destruído com o calor de um longo cozimento. São 15 dias cozinhando. A maniçoba é um processo longo, não é de 2, 3 dias. Quem disser isso para a senhora está mentindo. As reações ao ácido cianídrico podem ser bem desagradáveis. Irritações gastrointestinais, vômitos, diarreias, taquicardia, falta de ar, alterações respiratórias. Não existe isso. Não, isso aí depende do fígado, ou é de cada um, do intestino, da pessoa que não tem uma resistência boa, é forte, bastante gorda. Onde faz mais calor é que as comidas são mais pesadas, mais fortes, mais proteicas e mais apimentadas. E isso, naturalmente, por quê? Porque está se falando da maioria da população que é trabalhadora braçal. E o trabalho braçal num lugar de muito calor exige que você coma bastante de comida forte e quente, porque você precisa equilibrar, ter um equilíbrio térmico com o seu ambiente. Tudo que leva feijoada leva uma boa maniçoba. Só que eu não gosto de repassar certas coisas para o cliente, não como também, não gosto de repassar para o cliente. São a cabeça do porco que eu não ponho na minha maniçoba. Porque aquele sanguinho que fica dentro do crânio, aí ele dá aquele mau gosto na maniçoba, eu não ponho. Mas costeleta, chouriço, pé, rabo, bucho, tudo leva na maniçoba. Isso é a fonte, é a fonte. Sem a maniçoba. Isso aqui mantém o povo paraense esperto em pé. Essa é a nossa tradição, é a maniçoba. A senhora comeu uma maniçoba agora, a senhora não vai mais almoçar e nem jantar, porque é forte. Porque a folha em si tem muita vitamina. Com a mesma raiz é feito outro prato que, segundo reza a tradição, tem o poder de revigorar mesmo os mais esgotados. E, segundo Dona Carioca, é muito procurado pelos efeitos afrodisíacos. O tacacá. O tacacá é uma comida exótica. Só tem aqui no Pará. Ela é uma comida que ela levanta as forças. É tipo tomar um coquetel. Aí começa a suar e diz, já está fazendo efeito. Só que tem que ele faz muito rápido. O efeito aí a pessoa se sente forte, saudável para mais uma noitada. Cada cultura terá um mito desse tipo, certo? Quer dizer, o japonês provavelmente acha lá determinada alga muito afrodisíaca, mais do que outras. E é inevitável, toda cultura tem esse tipo de padrão, esse tipo de comportamento, desde os tempos imemoriais, achar que há comidas afrodisíacas, né? Grande parte é mito. Ei, meninão. Ei, meninão. Ei, meu nego. Passeia com o pai? Entre cavalo e cavaleiro existe uma relação de contato intenso, de confiança. Para os criadores desse animal, vendê-lo para o abate seria cometer um crime. O tabu que existe no conceito do brasileiro, né,
de comer carne de cavalo é justamente pela relação de parceria, né, de troca de energia que tem com o cavalo e você. Vamos passear, filho? Paulo é criador da raça puro sangue lusitano, mas foi por causa de um manga larga paulista, comprado quando ele tinha 22 anos, que se apaixonou por cavalos. Cuidado pra você não escorregar. Não quero que você se machuque, filho. Ninguém consegue acreditar. É difícil, só quem vive isso acredita. Nesse meu cavalo, eu chegava a cochilar em cima dele. Andando à noite, pelas madrugadas, eu apoiava minha mão no pito e sentia o cavalo e simplesmente cochilava. Ao longo dos anos, Paulo foi adquirindo mais cavalos e hoje tem um aras em São Paulo com 80 animais de raça. Uma vez eu fui procurado para saber se havia cavalos de descartes. O que são cavalos de descartes? Aqueles que não se enquadram na característica racial da raça que você cria. Perguntei o motivo e eles falaram que seria para abate. Aquilo me revoltou de uma forma, eu fui até indelicado com a pessoa que me procurou, mas aquilo me consumiu, porque é humanamente impossível acreditar que alguém queira fazer isso com um animal que só nos ajudou, né? E nos ajuda até hoje. No Brasil, não há criação de cavalos para o abate. Por exigência dos importadores, os frigoríficos têm que obedecer uma série de regras que atestem que a carne é saudável. Os animais comprados de fazendas são cadastrados. Só são aceitos aqueles que têm uma boa alimentação e que não tomaram remédio nos últimos 6 meses. Antes de ir para o abatedouro, veterinários fazem uma série de exames. Se o cavalo apresentar qualquer problema, é descartado. Mas os frigoríficos asseguram que o abate do cavalo é feito da forma mais humanitária possível. O cavalo não pode ter dor, não pode ter nenhum sofrimento, porque interfere isso na carne. Se ele tiver sofrimento, interfere. A carne acaba não ficando saborosa, nutritiva, fica mais dura. Eu tenho uma égua na fazenda que tem hoje 26 anos de idade. Até os 25 anos dela, de idade, eu deixei ela criando. Então eu tirei várias crias dela. Este ano, a partir deste ano, eu aposentei ela. Então eu deixei ela agora simplesmente solta num pasto, come, e a hora que Deus achar que deve levar, né, leva ela. Porque ela já me serviu bastante, e eu acho que eu devo esse respeito a ela. A carne de cavalo frequenta a mesa dos franceses há muitos anos. Os japoneses a incorporaram em um dos seus pratos mais populares, o sushi. Mas para os brasileiros, saborear um filé de cavalo é como comer um animal de estimação. É algo que não se discute, não se comenta. É um tabu. Turistas que visitam a maior feira a céu aberto da América Latina ignoram os riscos de ingerir pratos exóticos com temperos desconhecidos, a fim de experimentar o efeito afrodisíaco dessas comidas. Em outro extremo, um professor de yoga de Minas Gerais disse manter ativo e com energia, alimentando-se apenas de sucos. Um médico brasileiro afirma que para ter saúde e prevenir as doenças que mais matam no mundo, basta comer somente alimentos crus. Dietas polêmicas, controversas, hábitos que as pessoas se negam até a comentar.
Muitas de nossas relações sociais giram em torno da comida. Qualquer pessoa que apresente formas diferentes de alimentação causa um desconforto ao grupo. Ele já tá vindo. Beleza, eu tô esperando vocês lá então. Tá legal. Tchau. A mudança para uma dieta vegetariana já causa uma revolução, né, dentro de um lar. Agora você falar que não come, se você parar e observar, você vai ver que as pessoas vão se incomodar com isso e vão tentar achar uma saída para aquela situação, para que todos comam. E aí, de repente, você insistir naquele processo de que não há solução para o outro, não existe nenhuma forma que vai mudar aquela situação, gera um estranhamento muito grande. A gente vira um ET. E as pessoas não acreditam em extraterrestre. O importante é que a gente ainda está em tempo. Sim. Valeu. Oberon mora em São Lourenço, onde dá aulas de yoga e divulga uma alimentação sem carne. Segundo ele, livre do sofrimento dos animais e que não agride a natureza. Essa semana está acontecendo em São Lourenço o 10º Congresso de Ecologia, que é de âmbito nacional. E a gente então veio para fazer uma manifestação para lembrar as pessoas que a ecologia está intimamente ligada ao que a gente está ingerindo. Mas ele mesmo só se alimenta de sucos, tomados durante 3 dias por semana. Nos outros 4, faz jejum absoluto. Nos finais de semana, viaja para metrópoles como São Paulo, onde é convidado a dar palestras sobre a experiência de viver de luz. Eu tinha alterado há um tempo atrás a palestra para o título Alimentação Prânica, mas, de novo, o nome alimentação remetia à ideia do comer. E eu busco, inclusive, desconstruir essa ideia que as pessoas criaram sobre viver de luz com relação a não comer. Vai muito, mas muito além desse mero detalhe. Geralmente, o público que vai a esses encontros são pessoas que, de uma certa forma, já buscam alguma coisa diferente do estabelecido. Eu acredito que são pessoas mais abertas ao novo. Claro que, às vezes, eu encontro adversidades onde levanta no meio da plateia pessoas que me agridem verbalmente. São poucos casos, mas às vezes tem pessoas que se dispõem a estar saindo de suas casas só para falar mentiroso, charlatão. É o pão de farinha, de sal e de açúcar, fermento e produto químico. Quer melhor? É o pão que vocês estão comendo, gente. É um veneno. Precisa um médico dizer isso, né? Precisa alguém dizer. Também causam estranheza as ideias do professor e médico cirurgião Alberto Gonzalez, que defende que para vivermos melhor, basta consumirmos somente alimentos crus. A espécie humana está doente. Estamos chegando a 7 bilhões de habitantes. O planeta não comporta tanta gente com o atual sistema. Se nós refizéssemos o sistema e nós transformássemos nossos alimentos em alimentos verdadeiros, que isso aqui eu estou falando para você, chama alimento verdadeiro, aquele pão, aquela bolachinha é alimento de mentirinha. Doutor em medicina pela Universidade de Ludwig Maximilians de Munique, Alemanha, o doutor Alberto crê, assim como Oberon, que a luz do sol é capaz de nutrir. Opinião rara entre médicos como ele, formados pela academia tradicional. Eu estou ordenhando como quem ordenha uma teta de uma vaca. Ó, você comer cenoura, abobrinha, abóbora, enfim, comer o reino vegetal vivo, cru, energético, você está recebendo diretamente informação solar no teu organismo. E não bebe, tá?
Tem que fechar a conta primeiro. Eu não consigo imaginar a importância disso, né? Alguns alimentos a gente come cozido porque não dá para comer cru, né? Ninguém come arroz cru, né? Eu acho que isso é mais uma filosofia do que uma ciência, né? O que recupera o corpo humano a nível microscópico, a nível microcirculatório, são os elementos presentes nas plantas. Eles são capazes de chegar na intimidade dos tecidos e corrigir os defeitos que estão ocorrendo até a nível do DNA. Isso está nesse relatório de Harvard. Isso já não é mais uma suposição, uma especulação. Isso já é uma realidade científica. Então, o que está faltando é ação. Quando um alimento é tabu, encontrá-lo em menus de restaurantes é tarefa quase impossível. Todas as feiras que eu já fui em Paris, eu acabo encontrando carne de cavalo para vender. Não só carne nas feiras, como também embutidos, tipo salame. Uma das poucas chances de experimentar carne de cavalo no Brasil é quando um chefe se dispõe a oferecê-la em um jantar, como fez Felipe Bacarin. É hora desse grupo romper com o preconceito. Eu comeria, mas assim, bem feito, não é? Mas experimentar é preciso. Mas de primeira, quando te falam assim, eu vou provar carne de cavalo, você para um segundo pra pensar, será que eu vou... Eu parei um minuto pra pensar, aí depois eu falei, não, legal experimentar. Eu vou. É meio estranho mesmo, né? Ai, acho que eu não vou comer isso. Mas de cara... Não, quando me ligaram, de pronto eu pensei que era uma brincadeira, né? A carne de cavalo, ela em outros países que já passaram por guerra, eles acabaram reincorporando a carne de cavalo ao consumo. No passado era uma coisa normal, em rituais pagões, era utilizado muito a carne de cavalo. E a Igreja Católica acabou proibindo o consumo de carne de cavalo. Conte. Olha, a aparência tá boa, hein? Nossa. A carne é um pouco mais dura do que a de vaca, mas o sabor é bem parecido. Muito parecido. Nossa, se não Na falasse verdade, que era, tá não divino. sabia. Nossa, tá uma delícia. E para que não restem dúvidas quanto ao sabor da carne de cavalo, o chefe preparou outra receita. A minha conclusão é que de gosto é igual carne de vaca, não se percebe. A única coisa é que a textura realmente a carne é mais fibrosa um pouco. Mais fibrosa, mas é agradável de comer, não é aquele duro, borrachudo. Infelizmente, nós sabemos que existem em alguns países que a carne de cavalo é consumida. Eu acho isso um absurdo, né? Pela história que o cavalo exerce na formação do mundo, né? O cavalo ele serviu de transporte de carga, o cavalo serviu para guerras, né? Eu acredito que sem o cavalo, muito da nossa história não existiria. Se for pensar em animal, tanto o frango é animal, o bovino é animal. Enfim, você está sacrificando esses animais com a finalidade de comer. Então, quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter muito respeito pela carne, pela comida que a gente tá comendo e está servindo, né? Saber que aquilo veio do animal e que aquele animal foi sacrificado para poder estar ali na sua mesa, né? Então eu dou muito mais valor, porque eu sei o quanto, né, o fato do animal ter morrido, eu dou muito mais valor àquela comida.
Aqui, ó. O mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, tem um movimento incessante 24 horas por dia. Deu fome, não tem esse negócio, não é peixe com açaí, é sopa, é mocotó. O paraense come muito. Sentiu fome, ele não tá nem aí pela barriga. Ele come mesmo. Tudo gira em torno da comida e dos preparados supostamente milagrosos, num ambiente caótico onde nem sempre a higiene é respeitada. Mas quem visita essa feira se dispõe a comprovar os tão alardeados efeitos energéticos e afrodisíacos de pratos fortes como o açaí com peixe frito. O açaí, fruto pequeno e rico em ferro extraído de uma palmeira típica do norte do Brasil, é procurado pelo seu efeito estimulante. No Brasil todo, o açaí tornou-se um item apreciado e é dito que ele guarda em si o poder da floresta amazônica. O açaí, ele é bom para anemia, recomendado pelo médico. O açaí puro, com a farinha de tapioca, é uma delícia. O peixe frito vem para o almoço, mas o complemento mesmo é o açaí. Mas uma porção de açaí com peixe frito chega a ter o dobro ou mais das calorias que uma pessoa precisa no seu dia. E debaixo do calor de 40 graus de Belém, as reações podem ser adversas. Tem pessoas que comem mesmo para valer, né? E que dizem, eu não dou conta mais de levantar. Principalmente quando eu tomo um açaí assim, forte, né? Eu tô passando mal, mas eu vou assim mesmo. É porque passa um pouco do limite, né? É uma comida de tradição indígena, mas o indígena ele tinha que caminhar quilômetros atrás de uma caça, ele tinha que andar pela floresta, então é uma bomba calórica talvez necessária para a sobrevivência do indígena. Agora, quando você passa esse alimento por uma sociedade urbana, moderna, que anda de carro e que vive sentado, aí começa a ficar inadequado. Comer carne de cavalo. Colocar penas de boto no vinho para incrementar sua vida sexual. Viver quase sem comer para se conectar com o divino. Assuntos delicados, escondidos por muitos, evitados pela maioria. Temas que são tabu. A carne de cavalo contém mais ferro e proteína e tem menos gorduras e calorias do que a de boi. Mas para o brasileiro, consumir carne de cavalo é impensável. Os frigoríficos que abatem cavalos só têm como opção a exportação. Paulo montou um Aras há mais de 17 anos. O primeiro cavalo que comprou, um manga larga paulista, está com ele até hoje. Esse cavalo me deu muita alegria, velho. Se as pessoas vierem com uma pasta com $1 milhão e abrir, não leva ele. Vai ficar comigo até o dia que Deus quiser, né? Seja ele indo primeiro ou eu, mas nós vamos estar juntos. Né, filho? Meu negão. Eu acho que se todo mundo conhecesse um matadouro de gado, de galinha, que seja, eu acho que ninguém comeria carne mesmo. Será que o mundo está preparado para viver de luz, como proclamam aqueles que praticam esse modo de vida? A humanidade está caminhando para isso. A humanidade está caminhando para não se alimentar mesmo. Não vai ser preciso. E a gente está vendo que os recursos estão se esgotando. A natureza é dadora, mas o homem não quer. Porque o homem quer comer plástico. Entrega, confiança, serenidade.
enquanto houver essa falta de sensibilidade, vai ser sempre um tabu a gente não comer. Eu devo dizer que eu fiz isso para mim. O entusiasmo partiu de uma experiência pessoal e que eu vi êxito, melhorou em muito a minha qualidade de vida em vários aspectos. Viver de luz para alcançar padrões vibratórios mais sutis. Abater cavalos para o mercado de alimentos. Inutilizar o fogão e passar a comer somente comidas cruas que teriam o poder de conferir saúde plena ao corpo. Misturar pênis de boto ao vinho na esperança de melhorar o desempenho sexual. Comportamentos contraditórios entre si, mas que desafiam o que a sociedade considera normal e por isso são tabu.